Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com muito prazer de falar de um assunto que importa muito para os produtores nesse momento, que nós já estamos em colheita, em pré-colheita. Nós vamos falar de manejo de dessecação, ou seja, uma dessecação feita na pré-colheita para dar mais rentabilidade, mais produtividade para os senhores. Quem sabe muito bem que estamos vivenciando isso, que depois das chuvaradas, né, tem muita massa no campo, né, e também, por que não dizer, né, tem muito também isso, para não dizer outras coisas. Isso tudo embucha a máquina, aquela coisa toda. Então, nós vamos falar em dessecação na pré-colheita para facilitar a operação, o manejo e também trazer rentabilidade. Isso quem vai nos falar, numa verdadeira aula nesse instante, é o professor, o doutor Alexandre Gazola, um especialista em sementes e, nesse caso, um especialista em dessecação. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, João, boa tarde a todos os ouvintes, os agricultores, os técnicos, aí, os gestores de fazendas e empresas do nosso grande agronegócio brasileiro, aí, que é extremamente sustentável aí, e configura aí a base da nossa economia do Brasil. Aí. Justamente... Pois é, Alexandre, nós vamos falar de produtividade, de lucratividade, né? Ou seja, vamos falar como evitar perdas, né? Do jeito que a gente está indo aí com essa massa, a soja está cheia de folhas, enfim, está maçaroca, né? Aquela maçaroca toda. Para eliminar isso, você defende a dessecação, professor Alexandre? Exatamente, a dessecação é uma ferramenta estratégica, principalmente nesse ano que nós estamos, grande parte das regiões passou por períodos chuvosos, nós temos plantas de um porte um pouco além do que nós tínhamos nos últimos anos, então eu tenho uma soja que cresceu demais. Todas as regiões que eu fui é essa mesma realidade, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os vários estados, São Paulo, e a gente precisa manejar essa massa, reduzir o que a gente chama de biomassa na colheita. Para quê? Para a gente conseguir uma colheita mais eficaz e eficiente e pontual. Tudo isso vai ajudar o agricultor no planejamento, alocação de recursos, reduzir gasto e ter uma rentabilidade maior. Esse é o grande objetivo. Bom, as pessoas, os profissionais sabem disso, vão querer prestar muita atenção na sua, já dizer que é a nossa palestra exclusiva aqui do Notícias Agrícolas, mas nós temos que falar mesmo em lucratividade, né? Vamos direto ao ponto. Toda dessecação tem custos, não tem, Alexandre? Claro. Exatamente. Hoje, no Brasil, a gente tem 2 moléculas registradas para essa finalidade na soja. Então, a gente tem 2 produtos registrados que podem ser comprados e utilizados na cultura da soja. A gente tem um terceiro produto que foi retirado do mercado ano passado, mas o agricultor que ainda tem, ele vai saber qual é, não vamos citar nomes, pode utilizar ainda quem tem na propriedade, só não pode comprar. Então, a gente tem 2 moléculas registradas e autorizadas pelo Ministério da Agricultura. E essas 2 moléculas, elas têm um custo aproximado aí com a aplicação de, no máximo, 1 saco de soja por hectare na cotação atual, de 0,7 a 1 saco. E isso faz com que o agricultor evite uma série de dor de cabeças. Parece um custo razoável, mas não é. Ele traz um contra-benefício, um playback muito grande com relação a essa aplicação, garantindo uma redução de percas na colheita, entre outros pontos que na sequência a gente vai aprofundar. Então, é extremamente válido e se paga pontualmente dentro das condições climáticas de cada campo. Tá bom, então vamos falar quanto paga, porque se eu vou gastar uma saca, até uma saca, quanto eu ganho com a dessecação, professor? Assim, é um conjunto de ganhos. Primeiro, antecipar, tirar o produto do campo, garantindo essa colheita dentro das condições climáticas, né? Isso tem um valor muito grande, porque quanto mais fica no campo, mais eu perco a umidade, perco o peso de grão e mais exposto ao ambiente eu estou. Falando em grão, quando a gente fala em campo de produção de sementes, entra uma série de questões fisiológicas e de perca de vigor. Então, isso é um valor muito grande entre ter semente ou perder tudo. Também, quando eu tenho muita biomassa, eu acabo depreciando mais a minha máquina na colheita e consumindo mais combustível. Então, a gente fala, uma dessecação bem feita vai homogeneizar a biomassa da soja, vai eliminar os escapes de plantas daninhas, pecíolos, partes da planta que são comuns permanecerem junto da massa, facilitando a trilha. Então, eu posso ter uma redução no consumo de combustível de até 20%. Isso é muito significativo.
sem falar em não apertar muito, não forçar muito a máquina, na linguagem popular, e não começar a estourar a correia, todos esses entraves que muitas vezes nos atrapalham na colheita. Então, e estou reduzindo, é comum uma colheita com muita biomassa eu perder até 5 sacas, principalmente quando as plantas cresceram demais, eu tenho planta daninha, e quando eu tenho haste verde, que alguns materiais estão ficando com haste verde, e essa haste verde era difícil de trilhar. Então, eu estou botando muita soja fora, gastando combustível. E outro ponto, eu preciso reduzir o dano mecânico. Quando eu faço palestras, o produtor me diz, Alexandre, eu não estou preocupado com dano mecânico, eu não sou produtor de semente, porque o dano mecânico na produção de sementes, ele reduz diretamente o vigor e abre portas para o dano por umidade, que a semente, nesse período, até ela ser colhida, ela está exposta ao dano por umidade, como o grão também. Então, eu associo um dano mecânico, eu tenho um problema fisiológico muito maior para a semente. Mas aí eu digo para o agricultor, não é essa a interpretação. Sempre que tu tem um dano mecânico por um processo de trilha forçado, muitas vezes por muita biomassa, tu está perdendo partículas de grão. E essas partes de grão, elas passam pelo sistema de trilha e vão virar matéria orgânica no solo, em vez de virar dinheiro na tua conta. Esse é o ponto. Eu não estou vendo esse produto ser perdido. Sem falar o grão que vai inteiro fora, né, também. Então, evita perca de grãos, isso é muito significativo. E me faz com que eu tenha uma colheita mais limpa, um transporte mais otimizado, porque eu não quero fazer transporte de sujeira. No preço que está o combustível, né, João? Eu quero fazer um transporte de grão, principalmente o nosso frete rodoviário em muitas regiões. Então, isso vai fazer com que lá no cerealista, ou mesmo na propriedade dele, o recebimento seja mais fácil, vai fluir melhor na moega, nos elevadores, vai dar menos custo de secagem também, e eu vou ter uma massa mais limpa. Isso tudo vai facilitar o processo logístico até o porto. Isso é muito importante. Agora, vou botar a cereja do bolo agora, é que com essas chuvaradas, também com a dessecação você pode tirar a soja antes. É isso que é o maravilhoso, né? E evitar perdas do peso no grão, né, Alexandre? Exatamente. O produto chuvado reduz a qualidade industrial. Tanto grão e principalmente semente. Então, a gente precisa aí ser muito pontual e técnico. Eu não digo que é para 100% das áreas, mas sim é uma ferramenta que o produtor tem que estar dentro do seu planejamento. Se eu tenho 30% de áreas com esse tipo de problema, por que não agir dessa forma? Se ela se paga, esse é o ponto que a gente precisa ter. O que impede, eu acho, uma utilização maior, muitas vezes, por parte do agricultor, é a dúvida: quando aplicar? Como aplicar? O que eu preciso olhar de indicador agronômico? E isso, na sequência, a gente vai sanar, vai mostrar exatamente os pontos com umas imagens aí fantásticas do momento de dessecação no campo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Eu vou sentar aqui bonitinho aqui no meu cantinho e vou assistir a sua aula, Alexandre. Então, vamos em frente que o pessoal está ansioso. E assim, tem os momentos certos, porque o manejo implica em várias condições, né? Então tem a hora certa e a forma correta. É isso, né, Alexandre? Exatamente. Eu vou botar algumas imagens agora, a gente vai compartilhar. Então, comecemos. Justamente desse momento correto para a dessecação. É isso que é importante. O agricultor tem que respeitar. Eu sei que muitas regiões estão, porque a gente teve um atraso no plantio em função das condições adversas lá no início, que nos prejudicou um pouco nas boas práticas de plantio. A gente já perdeu um pouquinho a janela em muitas regiões. E a gente está preocupado com a safrinha agora. Só que a gente tem que cuidar. O nosso produto, a soja, é a principal dentro do nosso sistema. E eu não posso dessecar antes do momento ideal, porque eu estou perdendo o peso de grama. Então, eu preciso respeitar a janela da dessecação para mim não perder algo que já está pronto, botar dinheiro fora. E aí sim, dessecando corretamente no momento certo, entrar com a safra do milho, safrinha. Tá. Só para entender, Alexandre, quando você fala assim, janela para dessecação, então tem um período certinho ali, como é que é isso? Isso. É o que eu já vou mostrar nas imagens, que a gente chama o momento correto de dessecação, nos estádios fisiológicos da cultura da soja, é a maturidade fisiológica, ou seja, quando eu tenho o grão 100% formado, ele está com o máximo de matéria seca, ele está pronto, que ocorre na planta. Aí tem uma diferenciação entre plantas, mas ele ocorre no estágio fisiológico L7.3, que é a imagem que a gente está mostrando aí, que é o momento em que eu tenho
os grãos se desligando do legume da planta, e eu tenho uma umidade nesse grão entre 50% e 54%. E no campo, olhando a característica da soja na maturação, é aquele amarelo ouro, né, literalmente, né? Eu tenho um período equivalente, então, ao R7.3, onde eu tenho mais de 76% das folhas e dos legumes da vagem, né, que tecnicamente é legume, amarelas. Aquele amarelo ouro, lindo, bonito. Salvo áreas que teve problema de pragas e doenças, aí não tem essa coloração. Então, o técnico tem que saber distinguir. É bem essa imagem que a gente está mostrando. Nesse momento, eu tenho os grãos praticamente 100% prontos e a planta ainda tem área foliar que permite a dessecação. Lembra, eu estou aplicando num campo que está com uma umidade de 50% e 54%, e eu vou colher esse grão, eu vou começar a colher depois, quando ele tiver uma umidade, que eu chamo de ponto de colheita, abaixo de 19, que é o que eu consigo uma colheita mecânica. E aí ele pode colher, secar e já industrializar. Tá. Então, isso... Pode falar. Pergunta de amador, né? Você falar tudo lourado, assim, eu conheço os campos lourados, né? Que bonito. Aliás, aquela concorrência entre o trigo, né, dourado e o dourado da soja. Tá? Mas nessa foto, talvez seja pela luz que eu estou tendo aqui, o reflexo, as vagens estão um pouco escuras, é isso mesmo? Ou a vagem tem que estar amarelinha também? Não, a vagem, quando ela pega um tom amarelo, é porque ela está iniciando o desligamento. O grão está se desligando, esse é o momento correto. Então, como a gente fala, hoje a gente tem plantas de hábito, as cultivares de soja hoje estão classificadas em 3 hábitos de crescimento. A determinada, onde eu tenho praticamente uma floração e um período de desenvolvimento mais uniforme, e eu não vou ter tanta diferença na maturação. A semi-determinada, onde eu tenho uma flexibilidade, eu vou florando e vou crescendo, e a indeterminada, aí, que é o grande volume das cultivares, que é o caso desse campo aqui, é um campo de uma cultivar indeterminada. Ela vai crescendo e botando flor, crescendo e botando flor. Isso faz com que na base a gente tenha alguns legumes, algumas vagens mais prontas, que é essas mais escuras, e em cima ainda eu tenho algumas que estão mais amarelas, mas todo o campo está na maturidade fisiológica. O agricultor, o técnico que está nos ouvindo, ele entende isso, e a gente sabe que o grande volume é as plantas cultivares indeterminadas. Por isso que eu preciso fazer uma análise detalhada em toda a planta, nas principais vagens, tanto no topo quanto embaixo, e a variabilidade do talhão também influencia. Na sequência, a gente vai detalhar mais. Só para checar, então. Então, assim, a maturidade fisiológica para fazer a dessecação de 50% a 54% de umidade no campo, para depois o ponto de colheita ter 19% de umidade na vagem. É isso? O grão vai estar, para mim, conseguir debulhar, tem que estar abaixo de 19, mas o normal da colheita é abaixo de 16, mas com 19 de umidade no grão já consigo trilhar, hoje com as máquinas modernas que a gente tem, e transportar e secar. Mas a grande parte da colheita ocorre abaixo de 16 hoje no Brasil. E vem índices aí, o que a gente precisa cuidar é não baixar muito de 14, senão acaba perdendo peso de grão e também deixando o grão muito tempo exposto ao ambiente. Aí a importância de colher o quanto antes, para não deixar exposto à chuva, né, a pragas. Sim, a pragas, porque a gente tem muitas pragas que atacam mesmo depois do desfolhamento, e já abrir janela aí para uma nova safra dentro das regiões que têm essa aptidão. Tá. Segunda tela. Então, aqui a gente tem uma imagem complementar também que traz exatamente esse momento, essa característica, o R7.3, onde eu vou ter vagens finalizando o ciclo e outras já prontas. Então, o grão com 50% a 54% de umidade. Eu tenho um outro indicador que eu utilizo muito, que primeiro abrir a vagem e ver se o grão realmente está desligando, aquela vagem que ainda está na transição. Aqui vocês podem ver que praticamente todas estão prontas. Eu tenho um indicador dos nódulos da associação com o Brachyrhizobium nas raízes. Também, quando eu chego próximo à maturidade fisiológica, R7.3, grande parte dos nódulos, eles estão já senescidos, podres, e ele muda a característica, a coloração normal dele ativo, que quem está nos ouvindo conhece, que é um vermelho tendendo a carmim, uma coloração bem característica, e quando ele vai senescendo, ele vai ficando escuro, com um odor característico também. Então, é uma outra agronômica que a gente pode utilizar para identificar.
Eu não sei se o áudio deu probleminha aí. Tudo bem, Vinícius? Certinho? Tá, vamos em frente. Exato. Então, o nódulo é uma característica que a gente pode utilizar também como o indicador. Eu vou ter grande parte deles senescidos, podres na maturidade fisiológica. Eu brinco que, nos treinamentos, que até cego consegue identificar a maturidade fisiológica. É só sentir o cheiro e o tato do nódulo, né? Vai ter um bom indicador. E caminhando na soja, vai sentir ela estralando já. Pega a vagem na mão, já sente que está desligado. Então, é o tato do dia a dia no campo, né? Tá bom, sem brincadeira, mas tá bom. Achei ótimo essa sua comparação. Vá para o meio do campo que você percebe. Muito bom. Vai ao meio da lavoura. Muito bom, viu, Alexandre? Tá bom. Vamos em frente. Exatamente. Aqui a gente traz as outras imagens complementares também, mostrando já a folha já depositada no solo, a arquitetura da planta. Vocês observem que ainda tem algumas vagens que estão amareladas, tendendo já ao desligamento. Um cuidado que a gente tem que ter, a gente nunca vai ter 100% das vagens desligadas, a gente precisa ter uma tendência a 100%, porque dependendo do produto que eu estou utilizando dentro das duas moléculas disponíveis hoje, eu tenho ainda um tempo que varia de 12 a 24 horas para esse fechamento, essa maturação antes do corte e morte da planta. Pode chegar até 48 horas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. O que eu costumo dizer? Campo de grão, eu tento aplicar sempre tendo pelo menos 98%, 99% de vagens desligadas. Um campo de semente eu tento manter 99 a 99,5%, ou seja, o máximo possível de garantia do desligamento. Por quê? Se eu interromper antes do grão, eu perco peso de grão. Eu não quero isso. Na semente, além de peso de grão, eu estou perdendo também qualidade fisiológica, vigor e germinação. Então, é um custo muito alto. A gente precisa ser muito assertivo, ter a paciência e realmente acompanhar esses estágios dentro do campo e ser 100% assertivo. Bom, só uma observação, né? Suas fotos são maravilhosas, hein, professor? Puxa, muito bonitas, né? Muito bonitas. Bem esclarecedoras. Acho que essa é a importância dessas fotos. Exatamente. Agora é um comparativo, professor? Isso, a gente está mostrando aqui uma lavoura, duas áreas, as duas estão em maturidade fisiológica, mas a da esquerda, que a gente pode visualizar, ela está um pouquinho mais avançada, por segurança, por ser uma área de sementes. Então, a área de produção de sementes é melhor pecar para mais, perder um pouquinho de eficiência e não interferir na qualidade. Na área de grão, a gente pode ter um pouquinho mais de rapidez, sempre respeitando também a maturidade fisiológica. Então, os diferentes cuidados, mas ambas estão na maturidade fisiológica. A da esquerda passou um pouquinho, a da direita está em plena maturidade. Então, esses cuidados são importantes. Por que a gente fala tanto nesses cuidados? Porque a gente não quer que o agricultor perca o que ele já está garantido, a gente quer que ele ganhe mais. Esse é o objetivo da dessecação, que facilite a vida. Porque, assim, se eu antecipar demais a dessecação, além de perder peso de grão, eu posso ter o grão verde, que perde qualidade industrial e inviabiliza a produção de sementes. Sem falar que compromete a questão do óleo na indústria também. Então, a gente tem que cuidar muito. E uma planta que produz, que eu antecipei demais, ela pode ficar murcha. Em vez de facilitar a colheita, eu posso ter um problema adicional na colheita por não conseguir trilhar, porque eu matei ela tão cedo que ela ficou murcha. Então, isso me dificulta a trilha. Então, a gente precisa respeitar isso. Um outro ponto muito importante, João e ouvintes, é a questão da tecnologia de aplicação. Isso é muito importante, vamos prestar uma atenção redobrada. Eu estou com plantas no final de ciclo, com pouca área foliar, e essas folhas já estão velhas, elas estão senescendo. A gente tem a haste e o legume, que absorve, mas uma taxa muito pequena, não dá para dizer que é zero, mas também não dá para dizer que é muito, é uma taxa pequena, então a gente precisa contar muito com essa área foliar. E nós estamos falando de plantas que cresceram bastante, que podem ter prostrado. Olha esse campo à esquerda, ele prostrou um pouco, caiu, então elas estão um pouquinho bagunçadas. Isso faz com que eu tenha uma dificuldade a mais para fazer a gota da aplicação chegar. Então a gente precisa trabalhar com um bom volume de calda. Eu defendo sempre uma aplicação, primeiro, esses dois produtos que estão registrados, eles pedem alto volume de calda.
mais de 200 litros por hectare. Nós vamos ser um pouco mais realistas, mais práticos. Se eu trabalhar de 100 a 200 litros, ficar com 150 litros de volume de calda, trabalhar entre 30 e 50 gotas, que geralmente de tamanho médio a grande me facilitam a penetração no dossel e evita a deriva também, que é um problema. Eu não posso dessecar e causar deriva para uma área de outra cultura ou uma área que está ainda em desenvolvimento. Então, eu preciso cuidar isso. Então, eu preciso acertar o alvo, porque senão eu também não vou matar a planta, né? Então, de 30 a 50 gotas médias a grossas, e com volume de calda em torno de 100 a 200. 150 é um bom volume. Usar o adjuvante ou o óleo que é solicitado na bula do produto em questão e cuidar da dosagem também. Esses produtos têm uma variação de dosagem, mas muitas vezes uma dosagem padrão, primeiro, sempre seguir a bula, as recomendações, os cuidados, né? Mas uma dosagem, muitas vezes, reduzida não vai ser significativo dependendo da condição do teu campo. É uma economia muito limitada. Então, eu fico com a dosagem sempre cheia do produto na recomendação para a gente ter uma efetividade de controle. Então, essa aplicação ela tem que ser muito técnica e eu preciso acompanhar. Eu costumo dizer para os agricultores que fazer dessecação não é que nem molhar a estrada na frente das granjas. A gente precisa acompanhar, a gente precisa ir lá com o papel hidrossensível e ver se a gota está chegando na base. Não é qualquer jeito porque é a última aplicação no ciclo, porque vai dar certo. A gente precisa fazer como a gente faz com as de fungicida e inseticida. Acompanhar, ir lá, avaliar, tá bom, tá molhando, não tá? Porque senão eu vou perder efetividade e eu estou botando dinheiro literalmente fora. Em vez de ser algo para me aumentar a rentabilidade, eu vou me frustrar, vou desistir dessa técnica e não vou ter o resultado esperado. Então, a gente precisa ter esse cuidado e acompanhar essa aplicação. Ela é técnica também, porque as plantas estão em final de ciclo. Tá, deixa o Alexandre descansar um pouco a garganta, tomar uma aguinha, né? E aproveitar que o Vinícius possa abrir aqui as nossas telas, porque nesse ponto, você falou técnica de aplicação, é isso que nós estamos falando, de manejo, etc. Mas agora sim, né, o professor, doutor Alexandre, essa recomendação é caso a caso, né? Região por região, é isso? É importante a gente diferenciar, olha que foto linda, mas é importante a gente diferenciar não só o estágio, né, o estádio da planta, mas a localização. Nós estamos na região díspares do país, como sempre é, né? Exatamente, por isso que tem que observar a tecnologia de aplicação e o que eu tenho nas áreas circunvizinhas, né? Porque a gente sabe de muito problema de deriva em áreas de frutas, em outras lavouras em desenvolvimento. Então, a gente precisa cuidar muito isso, porque existe essa questão, dias ventosos, tudo que está dentro de tecnologia de aplicação, que é o dia a dia nosso lá no campo, né? Então, precisa se trazer também para a dessecação. Tá. Bom, e essa foto linda aí, que é claro que é um ponto de maturação ideal para fazer a dessecação, é isso, professor? Exatamente. Também trazendo mais uma imagem complementar aí do momento da dessecação. Vamos observar o dossel superior da planta. A gente tem folhas já num avançar maior do ciclo, mas a gente tem folhas que estão aptas a absorver. E outra, olha o dossel, isso aqui eu estou com uma altura considerável nessa planta. E isso aqui é uma cultivar precoce no Rio Grande do Sul, é um dos primeiros materiais a colher aqui. Essa área foi dessecada essa semana, vai ser colhida aí nos próximos dias, aí no início da semana que vem. É uma área de produção de sementes de uma empresa parceira, então já aí uma das primeiras colheitas aí com altíssima produtividade no Rio Grande do Sul. Então observem a massa, a dessecação foi com o objetivo de uniformizar essa massa, apressar a colheita, mas garantindo todos os atributos fisiológicos desse grão, da semente, sem perder nada, só ganhando na colheita, reduzindo perda de grão. Esse é o grande objetivo. E para isso, a gente precisa cuidar da tecnologia de aplicação, como a gente falou antes. Por quê? Só mostrando a próxima imagem, João, as plantas indeterminadas, eu tenho essa diferença na maturação. A parte de cima sempre está um pouco mais atrasada, sempre não, geralmente mais atrasado. Hoje os cultivares estão maturando de forma mais disforme, não é tão padronizado isso. Mas então eu preciso ter um molhamento em toda a planta e respeitar que ela realmente esteja toda madura, porque senão eu vou perder qualidade. Então, a variabilidade na planta e entre as plantas no talhão, ela é considerável.
E o técnico, lá no momento de decidir a aplicação, o engenheiro agrônomo, ele tem que fazer esse monitoramento, esse caminhamento no campo. Isso é importante. Pois é, eu vou falar sobre plantas, né, de crescimento determinado e indeterminado. É uma escolha, enfim, você escolhe o que modelo, que segmento, qual a trilha que você segue nesse instante, entre o crescimento determinado ou não. Exatamente, é que hoje as cultivares mais produtivas e mais adaptadas são indeterminadas, né? Então, a gente acaba indo nessa onda, não tem muito o que escolher, né? Então, a gente acaba tendo que trabalhar com esse material, que ele tem uma variabilidade, porém, ele me entrega altíssima produtividade dentro das nossas dificuldades de clima, né? Então, é um material espetacular, a gente só precisa ter esse cuidado no fechamento agora, na dessecação, para não penalizar alguns legumes, algumas vagens que ainda não estão prontas, né? Tá bom. Ok, próxima aula, professor, próximo capítulo da aula, melhor dizendo. Exatamente. Aqui eu trago uma imagem mostrando esse gradual, isso aqui eu tirei de uma planta só, mostrando esse gradual das vagens, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a gente tem as vagens mais verdes, as duas primeiras ainda não estão no momento correto, a terceira e as subsequentes para a direita já estão. Então, nesse gradual aqui que a gente está mostrando. Então, é esse acompanhamento. Porém, essas duas da esquerda que estão verdes ainda, tendendo pegarmos já uma coloração amarela, é questão de 2 ou 3 dias. Dependendo da luminosidade, elas já estão prontas. Então, é esse trabalho que o técnico tem que fazer. E lá, essas últimas 3 à direita, eu não preciso nem abrir. A quarta da direita para a esquerda, se eu abrir ela, eu vou observar o desligamento dela internamente. E eu vou saber que já está pronto. Então, esses são os indicadores. O que a gente está mostrando aqui, ó, eu tenho diferença entre vagens na planta e eu tenho diferença na própria vagem, no próprio legume, né? Olha aqui, o primeiro está se desligando, está desligado, o segundo grão ali indicado está desligando e o terceiro ainda tem um período para se desligar. Então, olha como é técnico isso e ao mesmo tempo fantástico, né, João? Ele vai se desligando e no momento que eu me desligo, eu estou armazenado no campo, sujeito a variações de umidade, temperatura e ataque de pragas. Por isso que a dessecação é tão importante. Eu tenho que tirar logo e levar para um armazém. Esse é o grande objetivo, começar meu processo logístico. E isso é muito importante para grão e principalmente para campo de semente, porque senão eu perco vigor e depois eu não tenho semente para estabelecer. Então, são extremamente importantes. Deixa eu falar uma coisa, Alexandre, que isso daí sempre, a gente já se conhece tanto tempo, eu participo de tantas aulas que você ministra e sempre fica essa impressão que a gente vê como exemplo as suas fotos, né? São fotos lindas, perfeitas, feitas com capricho, como é, né? Sem querer ficar bajulando muito o seu comportamento profissional, né? Você é um profissional caprichado, viu, doutor Alexandre? A gente vê aí pelas fotos. Parabéns, viu? Então, é esse trabalho que a gente precisa. Aqui a gente vê nessa próxima imagem também o desligamento. Ó, eu já estou com uma vagem pronta e ela está se desligando. Eu abro ali com um canivetinho no campo ou com uma faquinha, um bisturi, eu consigo observar isso. E gradualmente, ó, da esquerda para a direita, ela vai pegando aquela coloração dourada, que a gente comentou antes, né? Vai ficando com a cor característica do grão, ele já vai perdendo a umidade e vai ficando pronto, mas armazenado na vagem. E essa é a estratégia de manejo, retirar o quanto antes. Esses são importantes, João. Que bom ganhar informação, adoro, viu, Alexandre? Adoro aprender. Parabéns. Em frente. Exatamente. E dentro desse horizonte, então, a gente fala, eu preciso olhar os atributos agronômicos. L7.3, a umidade o grão se desligando da vagem, a umidade desse grão vai, na maturidade fisiológica, entre 50% e 54%, e o nódulo também senescendo. Esses são os indicadores agronômicos que a gente visualiza. Porém, muitas vezes na colheita a gente está muito corrido, e a gente não tem tempo de caminhar o campo inteiro, o talhão inteiro, principalmente quem atende várias áreas, ou o próprio agricultor, né? Então, hoje, o agricultor tem acesso aí a vários softwares aí, que trazem imagem de satélite, o que a gente chama da interpretação de NDVI, que mostra o campo maturando ao longo do processo de pré-colheita, os dias anteriores à maturidade fisiológica. Então, ele pode acompanhar isso por imagem de satélite, isso é muito nítido, e ele vai vendo essa maturação,
Em cima disso, a gente pode usar isso para ir diretamente no campo, nas áreas onde eu tenho mais biomassa, ele vai colorir de forma diferente aqui, e também as áreas, eu posso utilizar essa tecnologia que pode ser por imagem de satélite, drone ou VANC, que é o que tem de mais moderno hoje, e o nosso setor está muito avançado nisso, e ao mesmo tempo quem não tem vários programas gratuitos que podem ser utilizados para fazer uma taxa variável de aplicação com base na questão da variação de biomassa. Eu vou trabalhar um índice dentro do meu gradual de biomassa do talhão, e em cima disso eu vou fazer uma taxa variável de aplicação, variando a cauda e automaticamente quantidade de produto. Isso me aumenta a minha eficiência da dessecação. Lembrando que eu tenho que observar essa variabilidade, mas garantir que todo o campo esteja na maturidade fisiológica. Então, a massa a mais, que a gente fala biomassa a mais, seria uma parte da lavoura que está um pouquinho mais atrasada, mas não anterior à maturidade fisiológica, João. Suponho que seja na parte direita essa massa, essa área verde intensa aí, que sejam as massas maiores, né? Muito mais concentração de massa. E lá na ponta esquerda a gente tem uma área branca com um pontinho amarelo, que vem a ser? Isso, menos biomassa. E ali também tem um pouquinho de interferência de nuvem, mas aqui, quanto mais verde, mais atrasado está a parte do campo. Esse verde escuro. Tanto que a gente vai passar a próxima imagem, essa imagem do dia 23 de janeiro, nesse pivô. A próxima imagem a gente já vê uma diferenciação, lá no dia 28. Tem um pouco de nuvem nessa imagem aqui, que é comum no cerrado hoje, que é esse campo Adelar, mas a gente vê que tem variação de biomassa. E a gente vê que começou os pontinhos amarelinhos. O que é os pontinhos amarelinhos? A soja começou a lourar, ganhar aquela coloração. E a parte mais verde que a gente viu na imagem anterior, ela continua mais verde, mas eu já tenho um avanço de partes mais amarelas, ou seja, eu estou acompanhando o campo e logo ele vai estar pronto para dessecar. Esse é o objetivo. Vou passar mais uma aqui, depois a gente pode voltar, João. Olha esse outro caso. Também a parte branca tem um pouquinho de nuvem, isso é comum. Mas já agora, dia 2 de fevereiro, olha como está esse campo, já está, a imagem que conseguiu pegar, olha como já tem mais biomassa. Então, eu já estou mais com uma maturidade mais avançada, destacando ainda partes verdes e umas partes um marrom mais escuro. A parte verde é uma parte do talhão atrasada, o branco é a interferência da nuvem na imagem, e a parte amarela é uma maturação mais uniforme. A parte mais marronzinha é uma parte onde eu tenho mais biomassa. Então, eu tenho partes mais atrasadas, partes mais avançadas. Se eu fizer uma taxa variada, eu consigo uniformizar isso desde que tudo esteja na maturidade fisiológica. Então, olha que tecnologia fantástica, João. Nossa. Disponível aí para o agricultor acompanhar, utilizar e ter isso no dia a dia, né? Olha esse campo aqui também, ó. Olha onde eu tenho mais biomassa, onde eu tenho menos biomassa. Gratuito aí, a gente consegue acessar. Sem falar que os produtores hoje têm esse acompanhamento por empresas e têm essas informações. Então, a gente também pode utilizar isso para a dessecação. Esse é o passo a mais. Digo, eu não consigo fazer taxa variada, professor, porque eu não tenho o pulverizador ainda que me permite isso. Ok, mas pelo menos interpreta essa imagem e vai mais assertivo no campo. Observar o talhão, então se direciona melhor. Isso faz com que tu perca menos tempo e seja muito mais assertivo na tomada de decisão. Porque imagina uma área de 400 hectares, eu não vou caminhar a área inteira, mas com a imagem de satélite eu vou ver lá naquele canto lá esquerdo, eu tenho uma área mais atrasada, eu vou lá dar uma olhada. Nesse sentido, João, esse é o grande objetivo de aliar atributos agronômicos com a questão da imagem de satélite do NDVI ou outras variações lá no momento pré-momento da dessecação, momento da maturidade fisiológica. Então, a gente traz uma inovação aqui, João, justamente para facilitar o dia a dia do agricultor. Inovar. Esse é o grande objetivo. Então, Alexandre, me passam muitas coisas pela cabeça. Mas, assim, que coisa maravilhosa, né? Como o agro brasileiro realmente está avançado, puxa vida, usando a ciência, a tecnologia a favor da produção de alimentos. Mas que bacana, viu? Muito bom mesmo. Vamos em frente, muito bom. Vamos em frente, doutor Alexandre. Exatamente. A questão das imagens era esse o conteúdo que a gente tinha trazido, então eu queria pegar uma curiosidade antes de fazer um fechamento aqui e a gente voltar a conversar, João.
Quando a gente fala, olha que fantástico que é a natureza e a planta de soja, né? Quando a gente fala que o grão se desliga na maturidade fisiológica, o grão ou a semente, com umidade entre 50% e 54%, João, ele inicia o seu armazenamento. Vamos imaginar que é uma área destinada à produção de sementes de um sementeiro aí a nível de Brasil. Ele vai colher, vai ter todo o processo de trilha, classificação, beneficiamento, armazenamento, tratamento e vai para o agricultor para fazer um novo ciclo. Quando o agricultor colocar essa semente no solo, para ela germinar, ela precisa de água, temperatura, profundidade correta no solo, né? Um bom fechamento, uma boa plantabilidade, um bom sistema de produção, todos aqueles cuidados de plantio. Tendo essas condições, principalmente água e temperatura, ela começa a interagir com o solo e absorver a água. E ela vai fazer as 3 fases da germinação das sementes, fase 1, fase 2 e fase 3. Quando ela completa a transição da 2 para 3, ela está com a mesma umidade que ela estava na maturidade fisiológica no campo, João, que é entre 50 e 54. Nesse momento, ela emite a pontinha da raiz, que o agricultor chama de ferrãozinho, né, lá no campo, e ela começa a se desenvolver para sair do solo e virar uma planta já interagindo com o ambiente de forma ainda dependente parcialmente das sementes, mas já interagindo e já crescendo. Então, olha como é fantástico. Eu paro com essa umidade de 50 e 54 e depois lá no solo eu retorno com a mesma umidade. Então, por isso que a gente tem que respeitar esse momento do fechamento desse grão ou principalmente dessa semente para ter realmente algo muito bem conduzido no campo, porque a natureza ela é perfeita nesse sentido. Uma curiosidade só para os ouvintes. Aí que exige, né, professor Alexandre, o correspondente capricho, né, do proprietário, do produtor rural. Né? Como dizia o nosso Dirceu Gassin lá, que falava muito do capricho, do detalhe, né? Então isso é muito importante. Mas assim, a gente tem que também tirar o chapéu para os profissionais, produtores rurais, né, que têm uma paixão pelo que fazem. Né? Então, vamos dizer assim, que esse quesito aí é tranquilo. Agora, outro quesito, é bom a gente recuperar aquela informação inicial que você disse, que, assim, tem um custo de até uma saca para fazer isso, né, por hectare. Só que você tem um ganho, né, de até 4 sacas, né, que você deixa de perder se você for trabalhar pelo método tradicional, né, professor? Exatamente. Eu tenho uma perca de grão muito grande quando eu tenho muita biomassa. Então, nesses casos, o agricultor use a dessecação como uma ferramenta auxiliar no seu manejo. Visando sim um planejamento de colheita, uma antecipação, redução de custos, garantia da qualidade do grão, mas também deixar de perder. E outra, economizar combustível, reduzir a depreciação de máquina, quem não quer? Tudo isso faz com que a gente tenha um agro mais sustentável e com maior rentabilidade. Acho que esse é o objetivo. Claro, sempre cuidando para usar produtos registrados no Ministério, na dosagem correta, com a tecnologia de aplicação correta, isso são pontos que não tenho menor dúvida que o agricultor está seguindo. Isso é muito importante. Isso vai levar a gente a ter efetividade. Realmente, então, momento correto com tecnologia correta. Dentro desses atributos que a gente falou, com certeza será um sucesso aí a dessecação. E o agricultor que faz isso uma primeira vez, quem nunca fez, que faz, vai se apaixonar pela tecnologia. Eu costumo dizer, quando eu tenho uma resistência, que eu estou conversando com um agricultor que tem uma resistência, o que eu costumo dizer? Posso ir lá na tua área e identificar um momento em de fazer a dessecação? Pode, professor, vamos lá. Mas eu quero, no momento da colheita, a contrapartida que você, agricultor, entre junto com o seu operador na máquina e veja os indicadores da máquina, porque vai ser muito mais, tu vai observar, ele vai se convencer que a máquina está fluindo melhor, que está gastando menos combustível, estou tendo menos retrilha, tudo funciona melhor na máquina, até a distribuição da palha atrás. Lembra que a distribuição da palha afeta o próximo plantio também. Então, é um monte de critérios, o grão sai mais limpo, tudo isso a gente consegue visualizar na prática. Então, eu sempre digo, tu tem que ir junto na máquina, que é lá que tu vai se convencer. E sem falar depois de lá olhar a palha onde não está tendo percas, né? Isso é importante. Eu estou recebendo muitas imagens, viu, professor, de produtores que nos enviam aqui para o Notícias Agrícolas, para o meu programa O Tempo e Dinheiro, imagens da colheita pesada. Eles falam, está agarrando muito, ou seja, está muito pesado, não consegue a máquina
superar 5 km por hora. Sim. Então, assim, está agarrando muito, né? Então, isso é perda de desgaste da máquina, correia, embuchamento e diesel, né? E diesel. Diesel que não está barato. Nem um pouco. Professor, vamos falar, já que nós estamos falando em sustentabilidade financeira, operacional, de manejo, vamos falar exatamente essa questão ambiental. Porque quando se fala em dessecação, os ambientalistas falam, meu Deus, é o 4,2D, não, esse não, pelo amor de Deus. O agente laranja, meu Deus do céu. O que a gente tem a dizer para esses ambientalistas que não entendem do que nós estamos praticando no campo, professor? Hoje a gente tem moléculas extremamente modernas e que podem ser utilizadas desde que sigam as orientações presentes na bula e a tecnologia e se respeite o momento, o estágio fisiológico da cultura da soja e também a questão de cuidar a deriva, que eu não vou ter problema nenhum com relação a isso. Então, são pontos muito tranquilos, são moléculas muito flexíveis para essa finalidade. E foram moléculas que já estão no mercado há anos. Um dos produtos é utilizado em trigo também, para tu ter uma ideia, é um dos únicos produtos que pode ser utilizado em trigo, que é destinado à alimentação humana e animal, né? Então, são produtos extremamente seguros que não têm risco nenhum. Eu trabalho com dessecação há mais de 10 anos e é só ter a clareza e ter vontade, eu diria assim, e capricho de ir no campo e fazer certo que a gente não tem limitação e nem restrição nenhuma. Então, para esses profissionais que têm um pouco de medo, esses críticos do agronegócio, a gente deixa a mensagem que é extremamente seguro e sustentável, como é o nosso agronegócio. Normalmente eu fecho as nossas entrevistas, né, professor? Você está acostumado conosco, com a Sim. sua mensagem final, que pode ser para os produtores, para os operadores, seja quem for. Mas eu quero fazer um outro fechamento também. Então, primeiramente, qual seria a sua mensagem final dessa sua, esses ensinamentos sobre manejo de dessecação de pré-colheita? Essa é a primeira parte. Exatamente. Então, para a gente fazer um fechamento, o grande X da questão é eu fazer o acompanhamento do campo nesses dias que antecedem a maturidade fisiológica, identificar o momento correto, utilizar um bom volume de calda, um produto registrado pelo Ministério com uma boa tecnologia de aplicação. Ter um bom recobrimento, isso vai fazer com que eu desfrute de todos os benefícios da dessecação, que é tirar o produto antes e garantir peso de grão, e no caso de campos de semente, qualidade de sementes também. Isso faz com que a gente consiga um maior planejamento de colheita e alocação de recursos, aumentando a rentabilidade. Eu acho que é essa a mensagem principal, João. Bom, eu quero fechar então com a minha mensagem, que é uma mensagem mais, digamos assim, profissional, no sentido da comunicação. Então, estamos vivenciando, né, professor Alexandre? Esses lockdowns de Covid, essas loucuras totais, né? Onde a gente vê que a soja, pelo menos, não tem problema de Covid, tem problema na área urbana. Embora tenha alguns uns malucos aí que querem estender esse lockdown também para o campo e nós não vamos aceitar. Mas, enfim, hoje todos nós estamos muito preocupados em manter o distanciamento, é isso que se importa, o distanciamento entre pessoas, daquele 1 metro, para não haver aquela propagação através de saliva. Tudo isso é muito importante e muito necessário. Distanciamento, né? Distanciamento. Agora, nós temos que aproveitar essa situação e continuar com a vida. A vida não para, muito menos o agro e muito menos a soja. A safra está andando. Então, onde eu quero chegar? Eu quero fazer uma mensagem direcionada para o pessoal de mercado, para os técnicos, para os dirigentes das empresas, utilizarem essa nossa ferramenta, o que fizemos agora, eu e o doutor Alexandre. Imagina que maravilha se a gente puder fazer isso em nome das empresas, com um detalhe, né, doutor Alexandre? Fazendo ao vivo, através do Skype também, recebendo perguntas pelo Skype, pelo Telegram, seja por onde for, para que haja essa interação entre você, o professor, o doutor Alexandre, e o cliente das empresas que estão querendo tirar dúvidas, porque por exemplo, essa gravação que nós fizemos, vai, causar um monte de perguntas dos produtores. Nós estamos abertos para receber as perguntas e repassar para o Alexandre, que vai responder diretamente a cada um. Só que essa resposta não é de conhecimento de todos. Então, vamos fazer ao vivo, com interação, com perguntas e respostas? Você concorda, né, doutor Alexandre? Com certeza, esse é um ponto
É até um tema que nos preocupa muito, a gente já está indo aí para o segundo ano sem grandes eventos a nível do Brasil, e também agora impedido aí de uma maneira mais drástica de fazer eventos presenciais com os agricultores. A gente precisa levar esses avanços tecnológicos e as empresas precisam difundir isso e o agro tem que seguir girando. Então, é uma ferramenta fantástica aqui, a gente conseguir levar isso mais para as empresas e poder levar o conhecimento, levar essas inovações tecnológicas e de produtos para que chegue para o agricultor. E o Portal Notícias Agrícolas é um desses grandes meios para fazer isso sem ser presencial, né? A gente está aqui online, seguro, e está levando informações aí, e isso pode ser transferido aí de diferentes formatos para beneficiar os diferentes setores, porque se não for feito, vai começar a ter dificuldade de chegar à informação, se isso se estender mais, as empresas vão ter dificuldade, e o agricultor vai ter dificuldade. Então, a gente precisa continuar nessa onda crescente de inovação, de tecnologia, de produtos, para que toda a cadeia continue crescendo e, consequentemente, o nosso agronegócio. Então, é uma excelente preposição, João, e espero aí que os gestores aí vejam isso como uma possibilidade aí de também estar interagindo nesse formato, né, João? É só para complementar, segundo informações do Google Analytics, nós temos 3 milhões de usuários únicos, na sua imensa maioria produtores rurais, para serem informados. É o que nós estamos fazendo e queremos fazer mais com a participação do doutor Alexandre. Outra alternativa, né, uma alternativa, não outra, uma alternativa, também é o meu programa que eu faço ao vivo, Tempo e Dinheiro, onde, através do canal do YouTube, nós temos salas, podemos ter salas de discussão. Querem discutir? O professor discute exclusivamente para aquele grupo, conforme as necessidades, conforme a pauta. Então, 2 caminhos, o Notícias Agrícolas e o Tempo e Dinheiro, e o professor, o doutor Alexandre, para tirar as dúvidas e ensinar. Certo, doutor Alexandre? Exatamente, e também tem a possibilidade com todos os cuidados, de uma gravação em loco, né, João, também, que é importante no campo, com todos os cuidados. Isso também torna muito mais realista também as situações. Então, junta essa questão online com as gravações em loco, dando toda essa qualidade desse contexto para garantir realmente um acesso à informação precisa e rápido. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua dedicação, né, e pelo seu capricho. Então, vamos em frente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Valeu, obrigado a todos os ouvintes aí. Permanecemos à disposição. Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia, né? Continuar transmitindo conhecimento, apesar das pandemias, apesar dessas loucuras de alguns políticos que querem impedir a gente, enfiar a gente lá dentro do buraco, lá dentro da caverna. Mas o Platão já nos tirou da caverna há muito tempo. Então, assim, olha, o agro não para, não vai parar, não pode parar. Conte conosco para serem cada vez mais os produtores mais bem informados do meu país. Continue com Notícias Agrícolas e vamos em frente.